A frase que dá início a esse vídeo pode parecer absurda para algumas pessoas, mas não se pensarmos em como a política e a religião se misturaram nos últimos tempos, sobretudo com a ligação da Igreja Evangélica, por exemplo, com o governo Jair Bolsonaro e com a reação da esquerda a isso, a esquerda que tipicamente sempre teve uma relação muito distante, para não dizer de desprezo para com os evangélicos, e essa tentativa mais atual de tentar se aproximar deles. Então eu acho que é possível fazer uma distinção entre essas coisas, e é sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Não é de hoje que as disputas políticas em relação às posições, sobretudo de Jesus Cristo e do Evangelho, sobretudo a obra de Cristo no mundo, têm sofrido disputas políticas. Não é de hoje que governos tentam se apropriar e às vezes se apropriam de fato de igrejas, de religiões, de contextos religiosos e metafísicos para o exercício do seu poder. A religião é uma força muito poderosa, é uma força que move multidões, então é sempre um espaço onde políticos podem fazer muitas coisas. Então é sempre bom estarmos atentos ao que acontece. A associação de Jesus, por exemplo, à esquerda, ela não é feita de hoje também, então sempre há aquelas pessoas que fazem esse tipo de associação. Também há vertentes dentro do cristianismo que fazem essa opção por uma vertente especificamente de esquerda, às vezes especificamente de direita, como o caso do governo que eu acabei de dizer, o governo Bolsonaro. Mas é sempre importante que nós tenhamos clareza de como as coisas se processam, de como elas são e de como nós devemos nomeá-las ou classificá-las. Por isso eu trago aqui dois exemplos que mostram essa tentativa de associação que se faz de Jesus com a esquerda. A primeira delas é de Gregório do Vivier, o humorista que escrevia para a Folha, eu acho que ele não escreve mais, mas em um artigo escrito no Natal de 2017, ele disse o seguinte, abre aspas, só mesmo no Brasil que o país para celebrar o aniversário de um líder comunista. Pior que isso, um baderneiro terrorista bolivariano, sem terra, defensor de bandido e da prostituição. Fecha aspas, Gregório do Vivier para a Folha, em 25 de dezembro de 2017. É óbvio que aqui ele está sendo um tanto irônico, um tanto superlativo, mas nem tanto. Essa associação de Jesus para com os desvalidos, os injustiçados, os pobres, os doentes, as prostitutas, os bandidos da sua época, essa associação ela sempre foi feita e sempre que ela é feita há uma associação direta entre esse procedimento de Jesus, ou esse modo dele agir no mundo, e a esquerda. Porque, obviamente, a esquerda se coloca nessa posição de defensora dos injustiçados, dos oprimidos, daqueles que são os lumpenproletariado, os bandidos, as prostitutas e todos aqueles que são os marginalizados da terra. Então a esquerda se coloca nessa posição como defensora dessas pessoas ou desses grupos todos, e aí é óbvio que ela fará uma associação direta entre esse comportamento e aquilo que ela diz fazer em sua essência ou na essência da sua ação política. Um outro site chamado Café com Sociologia também tem um artigo em que tenta fazer essa associação entre Jesus e a esquerda. E esse site, em determinado momento de um artigo, diz o seguinte, abre aspas, Jesus Cristo era sem dúvida de esquerda. Alguns diriam que os objetivos de Jesus não estavam ligados à política partidária. Isso acredito ser verdade, porém, ao buscar seu objetivo para com o reino dos céus, teve que se posicionar politicamente no mundo, uma vez que estava situado em um contexto histórico, político e social. Não é possível ser neutro, restava ficar do lado dos explorados ou dos exploradores. Escolheu os subjugados. Fecha aspas. Óbvio que se nós olharmos as coisas dessa maneira,
não haverá o que comentar e o que dizer. Então, obviamente, as ações de Jesus na terra, o modo como ele agiu, as pessoas com as quais ele andou, são as pessoas mais pobres, são as pessoas que eram subjugadas pelo Império Romano e também pelos fariseus, que eram poder religioso na terra naquele momento, né, e naquele contexto sociopolítico. Então, quer dizer, se você fizer essa associação entre a esquerda e a ligação com os desvalidos, com os oprimidos, com os subjugados, então você obviamente será obrigado a dizer que Jesus era uma pessoa, entre aspas, de esquerda, porque ele estava associado aos oprimidos e não aos opressores. Mas é preciso fazer uma análise retórica disso, porque, claro, se você associa a esquerda a essas pessoas, a esses grupos, você fará uma associação de Jesus aos mesmos grupos e à mesma vertente política. Por outro lado, é preciso pensar, por que a esquerda construiu a sua retórica de atuação em nome dessas pessoas? Né? A esquerda se coloca sempre em posição de um grupo político que defende esses grupos marginalizados. A gente tem que imaginar se isso é o que acontece de fato. Então, o fato da esquerda dizer que é pelos mais pobres, significa que ela de fato é pelos mais pobres? A começar da visão de mundo que a esquerda tem. A visão de mundo de uma pessoa de esquerda, tipicamente, uma pessoa que de fato se vê como uma pessoa de esquerda, mais associada a vertentes marxistas, socialistas ou mesmo comunistas de mundo, essa pessoa terá uma visão de mundo que é tipicamente materialista. Então ela vai olhar as relações que acontecem no mundo sempre de maneira materialista ou econômica. Todas as relações para uma pessoa de esquerda, e uma pessoa de esquerda de fato, serão relações econômicas. Não importam em que grau em que elas estejam, as relações de amor, as relações de trabalho, as relações de amizade, as relações sociais, todas essas relações para a esquerda, elas trafegam, né, sobre uma subestrutura que é econômica. Então existe uma estrutura econômica que sustenta todas as outras relações. Então a ação de Jesus no mundo para uma pessoa de esquerda e tipicamente de esquerda é uma ação meramente material. Jesus veio à Terra para confrontar os poderosos, para confrontar as pessoas que tinham poder em nome das pessoas que não tinham poder. Agora, dando um passo além dessa interpretação que a esquerda faz, é preciso pensar contra que tipo de poder que Jesus se insurgiu. Óbvio, ele se insurgiu contra o poder terreno, mas não só contra o poder terreno no sentido desse poder associado àquelas pessoas que exercem poder político. Não é à toa, por exemplo, que quando Pedro, né, naquela hora em que Jesus é preso, Pedro pega uma espada e corta a orelha de um centurião e Jesus o repreende, dizendo a ele, não faça isso, né? Não é para isso que eu vim, não é esse tipo de poder que eu vim exercer aqui. Então, o poder sobre o qual ele veio confrontar, né, o poder sobre o qual ele veio se insurgir, é contra o poder terreno de maneira geral, que, claro, naquele momento, politicamente era exercido pelos fariseus como um poder religioso, institucional, e também o Império Romano, que era o poder político que subjugava todo o povo de Deus, né? Todos os judeus, né? Eles eram, o povo de Israel era subjugado pelo Império Romano. Então isso significa que naquele contexto ele está assim surgindo contra o poder humano de maneira geral. Por quê? Porque esse poder humano, ele é uma corrupção do poder de Deus. E aí, você que me assiste agora vai se lembrar do último vídeo em que eu fiz, um vídeo em 2 partes, chamado Você é Livre, em que lá no Antigo Testamento, quando Deus confronta o povo de Israel, que pede a ele por um rei, o que ele diz é o seguinte: vocês estão trocando o poder de Deus, a soberania de Deus, aquilo que eu posso fazer por vocês, pelo poder terreno. E isso vai dar errado. Então, qual que é a perspectiva que Jesus aplica o seu confronto para com o poder terreno? O poder terreno, ele é uma traição ao poder divino.
Então ele não está contra o Império Romano e contra os fariseus e em favor daquelas pessoas que são subjugados pelo poder terreno, porque ele é a favor dos pobres propriamente ditos, das prostitutas propriamente ditas, dos desvalidos propriamente ditos, dos ladrões, bandidos propriamente ditos. Mas porque essas pessoas, nesse contexto, representam aquelas pessoas que o poder terreno está oprimindo. Mas não é o poder terreno porque é o poder terreno exercido pelo dinheiro ou pelo capitalismo. Não, é o poder terreno enquanto poder. Não é à toa que Jesus faz uma associação do dinheiro, né, da riqueza, a uma divindade. Ele chama o dinheiro ou as riquezas de mamon. E ele fala, não é possível servir a Deus e servir a mamon. Essa divinização do poder terreno é, obviamente, uma menção à corrupção do poder divino. Então, quando ele se coloca contra o poder terreno, ele não se coloca contra o poder terreno de maneira que ele se coloca só contra os poderosos que têm poder financeiro, ou mesmo poder de subjugar o outro. Né? Em qualquer instância da vida da gente, isso pode acontecer. O marido pode subjugar a esposa pode subjugar os filhos, né? Jesus também fala isso, né? Que os filhos vão se voltar contra os pais contra os filhos. Então, essas relações de poder, elas acontecem segundo a ótica do evangelho, porque o mundo é um mundo caído, é um mundo que tem problemas, é um mundo que está maculado pelo pecado. Então, o poder humano, ele é sempre um poder corrompido. Então, quando a esquerda faz uma análise meramente material disso, quando ela faz uma análise meramente econômica dessas relações, ela erra, porque ela está sendo simplista na maneira de enxergar o mundo, na maneira de enxergar a ação de Jesus no mundo e na maneira de enxergar a obra de Jesus Cristo no mundo caído. Uma coisa é nós olharmos para a retórica que a esquerda constrói em torno de si mesma como a defensora dos pobres, dos oprimidos, daqueles que são os desvalidos, da terra do lumpenproletariado, daquelas pessoas que são subjugadas pelos poderes terrenos. Uma coisa é nós olharmos para essa retórica. Outra coisa é nós olharmos como os governos de esquerda, comunistas, socialistas, se comportam na prática. Então, quando a gente olha para os governos que nós sabemos e que sabiamente são governos de esquerda no mundo, nós olhamos para Cuba, para a Coreia do Norte, para a China, para o Camboja, lá com o Pol Pot, quando a gente olha também para a União Soviética, quando a gente olha para a Romênia, então todos esses países que tiveram ou têm ainda hoje governos que são socialistas, comunistas ou governos de esquerda propriamente ditos, como é que esses governos se comportam com a sua população? Existe de fato esse reino de igualdade que a esquerda diz que defende? Ou quando no exercício do poder o que acontece é aquilo que acontece segundo a ótica do evangelho? Todo governo será corrompido e corruptível porque ele é exercido por homens que são corrompidos e corruptíveis. Então, os governos comunistas, de esquerda e socialista também são governos corrompidos, também são governos que subjugam a sua população, também são governos que só fazem defender o seu status de poder. Então, quando a gente olha para o governo de Cuba, quando a gente olha para o governo da China ainda hoje, quando a gente olha para a Coreia do Norte, uma sociedade absolutamente fechada, com o governo exercendo o seu poder com mãos de ferro em cima da sua população. Onde que está o reino da liberdade, da igualdade, da justiça, né, que a esquerda prega nesses países que são governados por ela? Não existe, né? Então, o que existe é exercício de poder. Exercício de poder que pode até acontecer em nome de um futuro de igualdade, de justiça, em nome da extinção das classes sociais, em nome de um futuro comunista em que todos sejam iguais e que a propriedade privada deixe de existir. Por outro lado, esse mundo não existe. Esse mundo nunca existiu e provavelmente ele nunca existirá. Então é nesse sentido em que eu tenho a ousadia de dizer que
Se é um disparate completo nós dizermos que Jesus era alguém de direita ou de esquerda, porque é mesmo um disparate, óbvio que o título do vídeo é uma provocação, então Jesus não pode ser de direita ou de esquerda, porque Jesus não tinha esse status aqui na Terra e não tem esse status para aqueles que creem no mundo, né, no mundo onde ele vive hoje, no mundo divino, né, que nós costumamos chamar de céu. Então, no mundo metafísico, Jesus não tem uma posição política e mesmo em seu exercício do seu ministério aqui nesse mundo, ele também não se posicionava politicamente, não no sentido em que a esquerda coloca. Então, claro, Jesus vivendo aqui, ele fala, ó, paga o imposto, né, dá a César o que é de César, então você tem que respeitar as relações que você tem com as outras pessoas, você não pode ser violento, você não pode maltratar aquele que já é subjugado. É claro que ele aqui se posiciona de maneira misericordiosa e justa. Por outro lado, se você não pode classificar a pessoa de Jesus, e muito menos Jesus, o Cristo, como alguém tendo uma posição política à direita ou à esquerda, não é exagerado dizer que a obra de Cristo no mundo, aquilo que ele veio fazer aqui no mundo, carrega uma disposição conservadora. E eu quero dar 3 argumentos para sustentar minha posição. Primeiro, as profecias e todos os ritos judaicos não são outra coisa senão a prefiguração da vinda de Cristo há milênios, né? Ou com milênios de antecedência. Então todos aqueles ritos sacrificiais, toda a lei, né? Tanto é que Jesus diz, olha, eu não vim aqui para desbaratar a lei, eu vim para cumprir. Então por quê? Porque tudo aquilo que era feito antes dele aconteceu para antecipar ou para criar um imaginário da sua vinda no futuro. Então todos esses ritos, todas aquelas leis, quando ele diz o meu reino não é desse mundo, quando ele estava já aqui nessa terra, significa que tudo aquilo que veio antes dele comunicava a sua vinda. De maneira que nada disso é feito de modo revolucionário, nada disso é feito de maneira a subverter a ordem do mundo. O mundo tem uma ordem corrompida, de fato, né? Para quem é cristão, para quem crê, o mundo é corrompido. No entanto, toda a lógica do evangelho segue essa estrutura que faz parte desse mundo. Então, quer dizer, são criados ritos e leis e uma certa ordem das coisas nesse mundo que levam ao surgimento de Jesus num momento específico nesse mundo. Então, para todo cristão, o Antigo Testamento é uma espécie de prefiguração daquilo que vai se consumar no Evangelho. Então, quando a Bíblia diz que Cristo padeceu desde a fundação do mundo, ou que foi preciso que ele padecesse muitas vezes desde a fundação do mundo, significa que há um certo conservadorismo nisso, no sentido de seguir a ordem estabelecida, de não romper com a ordem estabelecida, senão no momento em que, de fato, o divino irrompe o mundo terreno, que é quando Jesus Cristo nasce na Terra. Mas a lógica da obra de Cristo é uma lógica que segue uma relação espaço-tempo. Não existe uma ruptura com o mundo terreno, senão essa ruptura que aconteceu desde a fundação do mundo. Aquilo que Cristo faz aqui na Terra, ele já tinha feito na eternidade. Claro, se você que está assistindo aqui esse vídeo não for um cristão, não se preocupe em não compreender ou mesmo em não concordar com isso, né? Então aqui eu meio que falo àqueles que acreditam e que se baseiam nessa lógica do evangelho. Então quer dizer, do ponto de vista de um cristão, o evangelho de Cristo segue uma lógica que é uma lógica de não ruptura terrena com os poderes estabelecidos. Então ele não veio aqui para confrontar a lei. Ele diz, eu vim para cumprir a lei. Então, desde a fundação do mundo, desde os ritos judaicos todos sacrificiais, as festas, toda aquela coisa que acontece em torno do templo, em torno do tabernáculo no deserto,
não é senão uma visão, né, uma visão imaginativa do que seria o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, num tempo e espaço específico, né, naquele momento em que ele aqui estava e aqui ele foi, né, capturado, morto e que, segundo aqueles que creem, ressuscitou. O segundo motivo eu já antecipei um pouco no primeiro, que é a ideia de que Jesus não veio quebrar a lei, mas ele veio cumpri-la. Então, quando ele chega aqui no mundo, ele segue as regras que são desse mundo. Existia uma esperança, e ainda existe entre os judeus, né, os judeus que são religiosos, a esperança de que o Messias ainda virá. No momento em que Jesus aparece, existiam muitas pessoas que se passavam por Messias, porque essa esperança de que o Messias viria era uma esperança presente naquele tempo. Então você tem vários falsos Messias que aparecem nos tempos de Jesus e que vão aparecer depois. Um dos mais famosos é o Apolônio de Tiana, né, que era um homem que fazia lá uns milagres, umas coisas lá, e as pessoas achavam que ele também era um Messias. Então, existiam várias pessoas que se comportavam e agiam como Messias nos tempos de Jesus. Quando ele aparece, e aqui eu não vou, né, entrar na discussão se ele é o único ou não, porque não é isso que importa nesse vídeo. Esse vídeo não é um vídeo de apologética, né, de defesa da fé cristã, mas quando ele surge nesse mundo, ele anda nesse mundo de acordo com a lei desse mundo. Ele não aparece numa associação, por exemplo, com os Zelotes, né, que é uma associação que se tentou fazer depois na teologia. Os Zelotes eram o quê? Era um grupo de judeus radicais que queriam a queda do Império Romano. Então, quando ele aparece, há pessoas que o associam aos Zelotes, achando que ele, uma hora, ele ia dar um golpe de Estado. Uma hora ele ia se insurgir como um guerreiro contra o Império Romano, e iria derrubar o Império Romano e assumir o poder como o grande rei, como o Pantocrator, né, lá do ícone da Igreja Ortodoxa, como Deus Todo-Poderoso, como Cristo que reina. Mas ele não faz isso. Ele se comporta como alguém que veio se submeter aos poderes desse mundo. Por quê? Porque, na verdade, a subjugação que ele faz dos poderes desse mundo não ocorre nesse mundo. Não é uma subjugação terrena. A obra de Cristo não é uma obra terrena. Então é por isso que o que acontece aqui com a obra dele, com toda a trajetória dele, os 3 anos do seu ministério, o confronto que ele tem com os religiosos, né, do seu tempo. E vejam, ele se confronta com os religiosos da sua religião. Jesus era um judeu, então ele se confronta com essas pessoas. Então o confronto que ele tem com os poderes desse mundo não ocorre no sentido de subjugá-los, mas no sentido só de mostrar a eles o quão errado eles estavam e de que a sua obra era uma obra superior e que não era uma obra terrena. Então, nesse sentido, né, ele não veio para desobedecer a lei, para contrariar a lei ou mesmo para dar um golpe de Estado. Ele veio para cumprir tudo aquilo que se falava a respeito dele e todas aquelas coisas que prefiguravam a sua vinda e o seu sacrifício. Terceiro, a obra de Cristo é eterna. E aqui eu quero me valer de uma citação do livro do Apocalipse para justificar, né, para argumentar aquilo que eu estou dizendo. Abre aspas. E adoraram-na a besta que subiu do mar, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Fecha aspas. Apocalipse 13, 8. Então, essa ideia de desde a fundação do mundo significa que essa obra, a obra de redenção de Cristo, é uma obra eterna. Não é uma obra feita na terra, não é uma obra política, não é uma obra só em favor dos desvalidos, dos pobres, das prostitutas, dos ladrões, dos subjugados, dos marginalizados. É uma obra feita em favor do ser humano, em favor de todo aquele que crê, de todo aquele que, né, o aceita como Senhor e Salvador. Então, dentro do contexto religioso cristão, a obra de Cristo é em favor de todos, de todo ser humano, de toda a terra. A obra de Cristo ela é cósmica, ela não é uma obra política.
Então, nesse sentido, o que ele veio fazer aqui na Terra não foi revolução, foi redenção. O que ele veio provocar aqui na Terra não foi uma mudança no status do mundo dos humanos, aqui mesmo no mundo dos humanos. Não foi uma antecipação terrena de algo que deveria ocorrer na eternidade. Não, a obra dele é eterna. Então, nesse sentido, ela é conservadora, não porque ela conserva o status quo, mas porque ela age no status quo para redimi-lo. Não para subjugá-lo, mas para salvá-lo. Então, Jesus não pode ser colocado na posição de um mártir, na posição de um revolucionário, mas ele deve ser colocado na posição daquilo que ele de fato é, de um redentor. Então, você não pode dizer que Jesus Cristo era de direita ou de esquerda, como eu falei, mas você pode muito bem dizer que a sua obra, que a visão a respeito do Evangelho, que aquilo que a Bíblia diz a respeito da obra de Deus para o ser humano, está colocada numa disposição conservadora, mas não no sentido político do conservadorismo, não no sentido de uma preservação do status quo político, do poder político humano, não, mas no sentido de respeitar a ordem das coisas, a ordem humana em que as coisas acontecem. O conservadorismo é a política da prudência, é aquela maneira de você olhar para as mudanças e pensar as mudanças em função da preservação daquilo que é mais importante. Então, um cristão, ele vive num já e num ainda não. Então, ele vive uma espécie de redenção que já está sobre a vida dele agora, mas que ainda não se consumou. Então, o cristão respeita a ordem do mundo, ele não quer subjugá-la. Ele não quer, digamos assim, salvar terrenamente os desvalidos, os marginalizados. Não, ele quer ter misericórdia para com essas pessoas. Ele não age segundo uma lógica de igualdade nesse mundo. Ele age segundo a lógica do reino de Deus, a lógica da misericórdia, do amor, da fraternidade. Uma lógica que não cabe numa perspectiva meramente materialista ou econômica da história. O cristão não é aquele que quer transformar o mundo num mundo de igualdade, porque para um cristão, esse mundo nunca será um mundo de igualdade. Jesus mesmo disse, vocês sempre vão ter os pobres com vocês. Sempre terão os pobres convosco. Então a maneira de um cristão agir no mundo não é uma maneira de revolucionário, de alguém que quer mudar tudo, de alguém que quer fazer redistribuição de renda, de alguém que quer que os ricos acabem, que os bilionários acabem, ou que morram, ou que percam as suas riquezas. Não é isso. Mas ele quer que o bilionário, que o milionário, que aquele que tem dinheiro, também se converta e use do seu dinheiro para ajudar aqueles que não têm dinheiro. Mas numa atitude de misericórdia, de compaixão, de amor ao Evangelho de Cristo. E não porque ele acha que ele é um poderoso, e porque ele é um poderoso, ele é uma pessoa que tem menos virtude do que aquela que não tem nada. Então é nesse sentido que eu digo, né, que o Evangelho de Cristo tem uma disposição conservadora e não revolucionária. Comenta aqui embaixo se você também acha isso ou se você discorda e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.